Hoje no Repórter MT, eu entrevisto o secretário adjunto das obras do VLT, José Piccoli. Secretário, o que não deu certo no VLT, que a gente vive esse caos daquele projeto quando foi apresentado lá atrás? Olha, primeiro eu acredito que pode ter sido a parte de prazo de execução de 24 meses. É muito apertado no prazo de 24 meses para você fabricar equipamento, fazer projeto e construir e deixar operando um VLT. O prazo normal para uma obra desse tipo, que tem a nível internacional em torno de 36 meses no mínimo, para fazer uma parte desse projeto. Inclusive até o pessoal da CAF, os fabricantes dos equipamentos, inclusive eles conseguiram concluir dentro do prazo previsto no edital, de entregar os trens dentro dos 24 meses. Eles entregaram e cumpriram a parte dele. Mas houve a parte do projeto, implantação, a parte de desapropriação. Corrupção. Né? Não sei. Está sendo investigado ainda. Exatamente, está sendo investigado, mas não poderia te falar nada se houve, se não houve, se tem, se não teve. O que nós estamos fazendo agora, nós temos que ver agora é para terminar essa obra. O VLT está aí. O que a gente precisa fazer é terminar a obra, como o senhor disse, ou seja, vai ser possível terminar essa obra, essa novela vai terminar? É possível de terminar. Nós estamos determinados, o governador está determinado a terminar essa obra. É um prazo de 24 meses para concluir. Que ele fez. Exatamente. Inclusive o fornecimento dos principais insumos para o VLT, que é no caso dos trens, os trilhos, o AMV que a gente chama de aparelho de mudança de via, o sistema de energia, as subestações, parte de software, o hardware e o software para operação do sistema, estão todos aqui. Está tudo depositado lá no canteiro nosso, lá no centro que será o futuro centro de manutenção em Várzea Grande. Todos os equipamentos estão aqui. O que falta agora é a gente colocar as estações, os 4 terminais e a grade ferroviária, o trilho para colocar. Então tem que armar isso. Então nós temos um prazo agora de 24 meses para poder armar isso. E secretário, tudo que foi feito até agora terá que ser refeito ou muita coisa vai se aproveitar? Não, tem muita coisa ainda que precisa assim, são pequenos reparos de obra. Às vezes algum reparo de concreto, alguma coisa de via, vamos verificar o nivelamento, alinhamento da via existente. Não tem muita coisa assim em termos de prazo. Tem assim, nós estamos aí há 2 anos e meio praticamente com essa obra parada. Os trens estão em constante manutenção de movimento, testam um ar-condicionado, testam um sistema, eles estão em condições. Lógico que pelo período que está parado, como não está em operação, eles estão estáticos e rodando assim, trecho pequeno lá dentro do próprio área de manutenção, mas nós temos que verificar depois toda a parte eletrônica deles, a parte do sistema hidráulico, mangueiras, portas, vedações, que o calor batendo no sistema de ar-condicionado. Mas, por exemplo, hoje as baterias deles não estão aqui, porque é como se você tivesse um carro novo comprado e deixado parado na garagem. A bateria dele vai embora. Eles não, as baterias deles ainda estão na Espanha, está na responsabilidade da CAF. E só vem quando realmente for operar? Sempre para operar. Quando o dia estiver em condição de operar, serão trazidos para cá para eles sejam para operar. Secretário, eu falei com um doutor em transporte, um professor da universidade, ele trouxe um argumento de que quando o VLT começasse a operar, essa tecnologia já estaria defasada. Ele fez até uma comparação com o celular, quando a gente utiliza um celular de 10 anos, essa tecnologia, se você procura peças, por exemplo, não encontra. O senhor concorda ou discorda dessa opinião? Eu não concordo com a opinião dele, talvez ele tenha sido infeliz na comparação dele com um celular. Porque ele é uma pessoa que é da área de transporte, um professor da Universidade de Transporte. Os trens têm uma vida útil, isso internacionalmente, não é no Brasil, que no Brasil é até mais, de 30 anos, vida útil, média de 30 anos. No metrô do Rio, as primeiras composições continuam rodando, foram compradas em 78. Quer dizer, para hoje, não estão quase completando 40 anos e elas estão rodando. Então, o que é preciso para esse equipamento rodar? É uma manutenção eficiente, uma manutenção preventiva e uma manutenção corretiva. E esse equipamento, ele é um equipamento pesado, ele de trabalho pesado. Então, ele é para durar 30 anos no mínimo.
Então a parte de via, a parte de trilhos, aparelho de mudança de via, catenária, cabos. O vagão. O vagão em si ele é feito. Esse vagão não é feito assim, ele é feito para ir para Cuiabá para suportar calor. Não, ele é feito para suportar neve, frio, qualquer tipo de temperatura. Ele é feito para ficar o tempo. Ele não é para ser guardado em garagem. Pode ver todos os centros de manutenção do VLT, eles ficam expostos ao tempo. Então o senhor afirma que esses vagões, quando começarem a operar, estarão em plena atividade. Essa coisa de tecnologia está pensando. Aí com essa paralisação desses 2 anos, e a gente retomando agora, mais 24 meses para poder deixar o VLT em condição de operar, o fabricante ainda tem que fornecer uma garantia adicional de mais 2 anos do trem, de todos os equipamentos. E outra, ele não vai deixar de repor ou de atender um fornecimento de equipamento para esse trem. Não quer dizer que ele vai tirar de linha, agora não fabrica mais, tem que comprar outro. Não, se fosse assim, só para citar um exemplo, é uma empresa aérea, só um exemplo aqui da Delta, uma das 3 maiores empresas americanas de aviação, tem mais de 1000 aviões, a idade média deles é de 17 anos, idade média. Quer dizer, quem tem 1000 aviões, quando a idade média de 17 anos, tem avião lá que deve ter 38, 40 anos, 36 anos. Eles deixaram de voar e mais da metade da frota tem que ser com essa idade. Eles deixaram de voar, a Boeing deixou de fabricar peça, a Airbus deixou de fabricar peça para eles? Não. Eles estão voando, você está correndo risco? Não. E é num mercado altamente competitivo que é o mercado americano. Se você olhar a América, os aviões têm uma média de 14 anos. É United e Ilha. Os brasileiros aqui, por exemplo, a Azul foi formada em 2008. Então, a idade média dela é de 3 anos, 4 anos. Então vai acompanhar. Né? Agora, um trem desse aqui, a experiência no Brasil, Rio, São Paulo, onde é que tem metrô, que tem os trens de subúrbio, os trens têm mais de 30 anos de vida útil. As composições novas estão chegando agora com a privatização das linhas, do subúrbio, do próprio metrô, que estão colocando composições novas. E as novas composições são mais desconfortáveis para o usuário do que as antigas. Por exemplo, elas que tem no Rio agora no metrô são de origem chinesa e quase que não tem banco, só tem uma linha de banco na longitudinal, todo mundo em pé. E se você olhar as composições antigas, tem banco em linha para o pessoal sentar. Nesse VLT aqui nosso, nós temos aqui 76 assentos. Ele é capacidade para suportar até 400 passageiros. Junto, 76 sentados. Sim. Dos 476 sentados. Então, a peça dele que vai precisar, ar-condicionado, sistema de motriz. Então, são equipamentos que são fabricados há anos e vão continuar. Secretário, e ele só vai para a rua em plenas condições, né? Ele já vai começar operando em plenas condições, tudo impecável. Secretário, o VLT ficou um valor muito mais alto do que se pensou lá atrás. O impacto positivo que vai trazer para a cidade vai alcançar? O senhor acredita que vai ter um impacto positivo que vai justificar todo esse investimento feito no VLT? O VLT é o seguinte, ele não é como o metrô, que é um veículo de massa, muita gente e de alta velocidade. Onde é que ele corre por baixo da terra, ou então na linha aérea, mas expresso, e em alta velocidade levando muita gente. O VLT não. Ele vem para atender o fluxo principal no centro da cidade e ele tem um ganho ambiental muito grande. Primeiro, um VLT desse nosso aqui com 400 passageiros, ele equivale praticamente a 8 ônibus. Então você tem um consumo muito menor de diesel, você está usando, ele não tem barulho. Ele é ecológico, né? É ecológico, ele energia elétrica, que é o consumo dele, mais barato do que o diesel, é renovável. E você tem um centro de cidade mais limpo em termos ambientais, uma valorização ao redor também do mercado imobiliário também dele é muito maior, basta ver o Rio, com a valorização que teve no centro do Rio, passando o VLT ali nos bairros de Gamboa, Santo Cristo e tudo mais, mudou a figura com o advindo do VLT. E é um transporte para você se deslocar na velocidade, a mesma quase velocidade média dos ônibus aqui hoje, em torno de 20, 22 km por hora,
Por que nessa velocidade tão baixa? Não é que a velocidade é baixa. Nós temos uma estação posicionada em média a cada 600 metros. Ele não vai ter obstáculo? Não. Ele tem um cruzamento, mas nos cruzamentos a prioridade é dele. Por isso que o sistema de controle dele vai ser o sistema de controle. O centro de controle será em Várzea Grande. Nesse centro de controle vai ser a operação. Lá nós vamos monitorar todos os semáforos ao longo da linha. Nós vamos ter mão de obra, equipe especializada para isso de treinamento? Sim. Por exemplo, lá no Rio nós fizemos lá, eles foram fabricados na França, de origem francesa, aqui são espanhóis. Os operadores, os 32 primeiros operadores do VLT, eles foram treinados na França. E depois vieram para o Brasil para fazer a multiplicação dos outros operadores. Nós teremos também em Cuiabá nesses Tem, aqui em Cuiabá também. Aqui talvez seja mais fácil, porque como já existe o Rio, na época lá nós fizemos uma escola, fizemos um simulador. E esse simulador é como um simulador de avião. E secretário, nós vamos ter que mudar hábitos, né? Porque chegando o VLT aqui, você atravessa. Nós vamos ter que mudar hábitos em Cuiabá e Várzea Grande. Não, ele atravessa como? Porque o VLT, as pessoas têm acesso àquela linha. Ele é, por exemplo, metrô. Ah, não, você vai passar por cima da linha, né? Passar por cima da linha. Não vai, você vai continuar passando por cima da linha. Inclusive isso... Até ensinar cachorro até em cima no mundo inteiro. No mundo inteiro, o VLT, o carro, ônibus, pedestre, transita normalmente em cima da linha. Justamente por causa da velocidade dele. Sim, é um hábito que a gente vai se construir aqui. Agora ele tem o seguinte, qual a diferença dele com o ônibus? Se ele está marcado para passar numa determinada estação, no cronograma dele de operação, às 17h31 ele estará passando no Morro da Luz, todo dia às 17h31 ele estará passando. Ele vai chegar... Ele é pontual. Pontual. Ele vai abrir as portas por 40 segundos, o pessoal desembarca e embarca, fecha a porta e vai embora. Então não tem aquilo de você chegar correndo, uma senhorinha chegar correndo e fazer sinal pro... Espera aí! Mudar hábitos. Não, negativo. Então eu vejo muita gente que às vezes vai à Europa, na Europa chega assim, 19h32 está marcado que vai passar o trem, aí o cara chega lá, estão 19h33, o trem está atrasado. Não, você vai pegar o próximo que vier, quando o 32 já foi. Já passou. Então aqui vai ser isso, então você vai ter regularidade dele. Então você pode chegar aqui naquele horário dele, 11h01 se tiver, ele vai passar 11h01, vai ficar parado ali 40 segundos, vai fechar a porta e vai embora. Isso talvez impacte também. Se na estação não tiver ninguém, ele vai chegar, respeito. vai parar, vai abrir a porta no mesmo tempo, fechou a porta e vai embora. Para que ele não altere a grade de funcionamento. Secretário, o senhor falou aí Morro da Luz, tem uma especulação aí, a gente já recebeu vários e-mails para saber se o VLT vai conseguir subir o Morro da Luz. Vai conseguir subir. Sim. Vai conseguir? Vai conseguir. Ele tem capacidade, tem força para subir o Morro da Luz, ele tem capacidade para subir rampa até de 10%. Ali no Morro da Luz nós estamos com a rampa de 7,9%. E o outro também nós estamos com a subestação ali perto. Então a energia para ele subir, ele terá energia suficiente. O primeiro trecho que vai a ser trabalhado será do aeroporto até o porto. A parte operacional dele, como nós já temos aí hoje 5,5 km de linha implantada, até um pouquinho depois da Miguel Sutil ali no Cristo Rei, para chegar até o porto está mais fácil. Então, a primeira etapa é esse trecho que vai lá do aeroporto. Agora, do aeroporto, só uma observação. Não é daquela estação que está ali na frente do aeroporto. Ela é um pouquinho mais atrás, uns 1.000 metros, que é onde haverá um terminal de integração do ônibus, que é aquele terminal que André Maggi tem lá. Hotel ali. Isso, ele vai integrar ao terminal do VLT. Então, lá atrás... Então, aquele terminal que fica ali perto do Fiotão vai deixar de existir ali? Qual? Porque tem um terminal de ônibus normal no Fiotão. Vai ter alguma ligação? Vai passar ali do lado do VLT. Vai passar do lado do VLT? Do VLT. Vai ficar lá junto, ele vai parar ali dentro e ali vai haver uma integração do ônibus com o VLT. Então ali você vai poder pegar o ônibus para ir para outra região, ou pegar o VLT para vir para o centro, para vir para o CPA ou para ir para o Cochipó. Expectativa em relação a essa obra? Secretário, de quando começa, quanto tempo? Olha, a gente acredita aí com essa parte aí do Ministério Público Federal e Estadual, a gente faz força aí, botando aí embaixo do pezinho do santo para ver se no final de junho a gente possa começar a retomar essas obras. Né? Para ser entregue, hein?
A partir da ordem de serviço, mais 24 meses. Se for junho, até junho de 19. Se for agosto, agosto de 19. E assim vai. A ansiedade é muito grande, né? Para dar continuidade e finalizar. O senhor, a gente falando do VLT, uma outra questão é em relação à passagem. Tem outra especulação que diz que a passagem vai ser muito cara. Isso também confere? Não. A passagem é como ele, que eu falei para você, ele vai melhorar a parte ambiental da cidade, do centro da cidade, ali nessa região da Avenida da FEB, na Fernando Correia e no CPA, serão eliminadas algumas linhas de ônibus. Então, para você utilizar o VLT. Então, o VLT não pode ser concorrente da linha de ônibus. Você tem que trabalhar simultaneamente, são parceiros. Alguma linha de ônibus que você pegar assim, talvez vá continuar passando na avenida, por exemplo, que o VLT tem determinados bairros que ele não vai. Ele vai correr nesse eixo. Aquela linha de ônibus que vai passar ali, que está passando hoje, ela que vai para algum outro bairro, ela continuará passando. Mas aquela que passa especificamente para ligar aeroporto, Cochipó, aeroporto, CPA, essa será eliminada. Então, o custo da passagem será o mesmo do ônibus. Será o mesmo, não, então? Será o mesmo, não há por que ele ser diferente. Então, por exemplo, hoje as prefeituras subsidiam o transporte público. Esse subsídio passará a ser através do Estado, porque é o Estado que está implantando o VLT. Então, com isso, provavelmente deve diminuir o subsídio de transporte público por parte das prefeituras às empresas, porque se diminui um pouco a linha de ônibus, aí o Estado está assumindo, vai passar só de ser diferente, em vez de ser remunerado pela cidade, talvez seja remunerado pelo Estado, né? E a tarifa é a mesma, como no Rio, é o mesmo do ônibus. E a intenção é de ser o cartão integrado. Então, o que você tem a integração, à medida que aquele modal que você tomou primeiro, ou o ônibus ou o VLT, a partir daí você vai ter o período de integração, que parece que aqui é 1h30. Então, você tem um período de 1h30 para usar o ônibus e pode usar o VLT. Ou o VLT. Ou o VLT e usar o ônibus. Vai ser realmente integrado. Exatamente. Então, você passou o cartão, passou na placa, você entra no VLT e vai embora. E secretário, em relação às desapropriações ali, a Ilha da Banana, que teria ali uma... Porque ali também vai passar o VLT, ali no Morro da Luz. O VLT em si, com a Ilha da Banana, ele passa ali, não tem obra nenhuma do VLT. Ele só simplesmente vai pegar uma parte ali da calçada por causa da implantação do trilho. E a Ilha da Banana faz parte até de uma compensação ambiental do Estado, parte da obra, para tirar aquele casario todo velho que tem ali hoje, com cracudos e tudo mais. Ali vai ser implantada uma praça, então vai deixar livre a visão ali da Igreja do Rosário. Porque hoje vai ser eliminada ponto de usuário, uma rua, né, vai ser eliminada aquela rua que desce hoje, ela vai passar por lá de cá junto com o VLT. O trilho vai ter do lado vai ter uma via que sobe, outra que desce ao lado do trilho. Então aquela avenida próxima à igreja vai ser um calçadão. Vai ser um calçadão integrado com essa praça toda ali para a igreja. Então na festa de São Benedito vai ficar muito melhor, porque vai ficar tudo aberto, tudo integrado. Então, acho que é um outro ganho em termos de turismo da própria cidade. Urbanização cidade, mais seguro. Vai ser uma área, também. Vai ser uma área de lazer a mais para a população ali ao redor. No Brasil, Santos e o Rio, que tem Santos VLT, VLT mesmo, VLT mesmo, assim, no sentido da palavra, VLT é o do Rio. O de Santos, ele aproveitou parte de infraestrutura ferroviária já existente, que era da FEPASA, que atendia o Porto de Santos. Então eles aproveitou parte da ferrovia que já havia existente, ele corre assim, no que a gente chama até de trem de subúrbio. Mas ele é um VLT, porque ele está integrado hoje com o crescimento da cidade, esse trecho da ferrovia ficou como fosse uma via, como hoje com VLT em Santos, né? No Rio deu certo. No Rio está dando certo e é essa experiência que o senhor quer trazer para cá. Até no Rio havia até uma preocupação inicial com a evasão de o pessoal não pagar, porque o prefeito lá no Rio, na época, o Eduardo Paes, havia comentado que ficaria na consciência de cada um de pagar o VLT. E no começo a gente tinha uma expectativa assim, de 10% de evasão, e depois quando começou a operar chegou até 21%, e hoje está em torno de 13%, 14%, quer dizer, a população está vendo que conscientizando de pagar o VLT para uso.
Tem, lógico que tem fiscal. Dentro, o camarada que não pagar, ele tem uma multa equivalente a nível internacional. Hoje lá no Rio deve estar em torno de R$170 a multa por não pagar o VLT. Então, deixar de pagar R$3,80 para pagar uma multa de 170, é preciso pagar R$3,80. Né? R$3,80. O custo todo do VLT vai alcançar que valor? Olha, nós já pagamos até agora, da primeira etapa, aí, que foi a aquisição dos trens, dos sistemas e tudo, 1 bilhão e 66 milhões. De um contrato inicial com preços base mais de 12, de 1 bilhão e 477. Então, juntando hoje o saldo que precisa, que é esse 1 bilhão e 477 menos 1 bilhão e 066, que daria 416 milhões para poder fechar o contrato, e tem umas obras ainda que nós vamos retirar, que é aquela trincheira lá no Cristo Rei, porque como já foi feito um viaduto, não precisa dela. Então foi eliminado, então ficou um saldo de 358 milhões. Que é com a correção, o reajuste do preço, porque tem que corrigir, porque um preço de 12 para hoje, ele é corrigido pelo INCC, então está em 458 milhões. Então, mais os custos da paralisação, tudo deve chegar em 600 milhões essa obra aí, só para completar. E nós temos que pagar ainda ao consórcio, em torno de 327 milhões, que são conta do passado, que é o seguinte, né? Conta do passado, os trabalhos de 1 bilhão e 66, haviam faturas, 3 meses aí de faturas que não haviam sido pagas a eles. Que foi de outubro, novembro e dezembro que deviam ser pagos, serviços realizados e não pagos. E outro tem assim, reajuste de fatura, do preço. Como depois de 12 meses os preços sofrem reajustamento pela variação do INCC, nunca foi pago o reajustamento. E outro, o material é importado, o trem é importado, o trilho é importado, o sistema de controle, o sistema de sinalização e energia também foram parte dele, quase que 60% importado. Foram comprados em moeda estrangeira, em euro. E não foi pago a variação cambial. Então é como se fosse viajar para o exterior. Você viaja hoje com dólar a 3,15. Quando você volta, você vai pagar a sua fatura do cartão, vai pagar no dia que você está pagando. Então, quanto mais tempo, mais caro fica. Exatamente. A gente tem que tirar logo ele e pôr. Exatamente. Então, quer dizer, que só que nós estamos pagando naquele valor que era pendente lá atrás. Lá atrás. Não estamos pagando com o euro de hoje. Nós estamos pagando da data quando ele fez a entrega do VLT. Então, quando o VLT foi comprado em maio de 12, o euro era 2,55. Durante esse período aí de 2013, 2014, o euro variou. O euro chegou até 3,60. Quando chegar nos trens, tem que ser pago naquela época que foi entregue. É a fatura do seu cartão. Então, você está pagando o euro hoje a 3,15, 3,54, você tem que pagar o euro, corrigir. E isso nunca foi pago, essa variação cambial. O VLT é caro, mas vai ser realidade. Então quer dizer, se você somar essas duas partes, com esse que nós estamos fechando, o valor total não chega a 2 bilhões. Desde o início até agora. E se você comparar com o Rio, a preço inicial dele foi 1 bilhão e 600, o preço também na mesma época. Foi junho de 12. 1 bilhão e 600. Então, se você corrigir isso aí, ele fica até mais caro do que o nosso. O do Rio de Janeiro fica até mais caro que o nosso. Agora, do Rio tem uma particularidade. Por exemplo, o sistema lá de energia vai pelo chão. Com isso, ele fica mais caro porque tem muito mais cabos. A energia dele é tudo pelo chão, porque lá havia um problema de arquitetônico, de colocar catenária, poste, o visual ali do Rio, a parte histórica do Rio, o centro do Rio, né? Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, ali mesmo lá naqueles bairros lá da Gamboa, Santo Cristo, ficava estranho você colocar aqueles postes. Então, pediram que a energia fosse pelo solo. Então, em Cuiabá vai ficar mais barato do que no Rio de Janeiro? Fica mais barato. Apesar de que aqui nós temos 14 obras de arte, que são viadutos, trincheiras, que encareceram também o VLT. Se ele tivesse feito uma outra concepção de cruzamento em nível, como é na maioria das cidades no mundo, o VLT, você pode rodar aí na Alemanha, na França, na Espanha, nos Estados Unidos,
Dificilmente o VLT passa em cima de viaduto ou em cima de trincheira. Mas a gente vai ter que se adequar a essa realidade, né? Porque não tem como aquilo foi feito tirar. com esse projeto. Então o projeto está aí, então tem que ser feito, já construído, já foram feitos. O viaduto lá do FMT, o lá do MT 040. O FMT que tem problemas ali, né? Uma dificuldade ali de circulação. Até o viaduto lá do aeroporto foi até uma exigência da Infraero, porque não queria aquele cruzamento. No entanto, o VLT lá no Rio, ele chega no aeroporto do Santos Dumont passando nível. E no aeroporto muito mais movimentado que o nosso aqui, que é o Santos Dumont.